Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, na aula de hoje a gente vai estudar sobre o assunto de colisões, certo? Então a gente vai entender um pouco a respeito das colisões. Aqui vamos ver que a gente vai encontrar vários tipos de colisões. Vamos começar com situações do cotidiano de vocês. Qual o princípio do jogo de bolinhas de gude, que é aquele jogo que a maioria de vocês, acredito que alguns de vocês já tenham jogado? Como funcionam as jogadas quase perfeitas da sinuca? Então, são essas questões que a gente vai trazer para associar com o assunto de colisões. Antes de tudo, vamos lembrar o princípio da conservação da quantidade de movimento, que a gente viu na aula anterior, certo? O princípio da conservação da quantidade de movimento. Se um sistema for isolado de forças externas, a resultante dessas forças vai ser nula e também o seu impulso. Assim, a quantidade de movimento de um sistema de corpos isolados de forma externa é constante. Que foi o que a gente viu exatamente na aula passada a respeito do princípio da conservação da quantidade de movimento, certo? Aí nós temos aqui em que o impulso vai ser igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Como o impulso vai ser igual à força vezes a variação do tempo, se a força for zero e o impulso for zero, logo o meu Q final vai ser igual ao Q inicial. Que o Q final seria o quê? O Q final vai ser a quantidade de movimento final do sistema e o Q inicial vai ser a quantidade de movimento inicial do sistema. E a gente tem que lembrar também que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, portanto, para que a gente determine, para que a gente passe a determinar a quantidade de movimento, vai ser necessário que a gente conheça a intensidade, a direção e também o sentido do vetor. A gente vai chamar de colisão ou choques mecânicos, que elas vão vai acontecer entre dois corpos. Assim como vocês podem ver nas imagens. O resultado da interação entre esses corpos, que vai ser o resultado da colisão, se ocorrer ou não, que também pode ser que a colisão também é conhecida como choque mecânico, e a interação essa, que vai ser, na maioria das vezes, vai ser rápida e violenta. Então, essas interações, elas podem provocar o quê? Elas podem provocar deformação, assim como está representado na figura abaixo. Elas podem provocar restituição, certo? E quando ocorre deformação, a energia cinética ela passa a ser convertida em energia potencial. Então, lembrem-se dessa ideia, que quando acontecer a deformação durante a colisão, porque lembrem, podem existir a deformação e a restituição durante uma colisão. Quando ocorrer a deformação, aconteceu o quê? A energia cinética presente naquela situação, ela passou a ser convertida em energia potencial, certo? Já quando ocorre a restituição, o processo é o contrário. Eu vou ter energia potencial que vai ser convertida em energia cinética. Então, façam isso com atenção para não se confundirem na hora.
que quando ocorre a restituição, vai ser a energia potencial convertida em energia cinética. Agora, quando for a deformação, vai ser a energia cinética que vai ser convertida em energia potencial. Então, tenham muita atenção a isso, que vocês podem se confundir. Essa transformação pode ser total, parcial ou pode não existir de nenhuma maneira. É exatamente a forma como a energia potencial vai ser restituída em energia cinética que define os tipos de colisões que a gente vai estudar a seguir. Meu pai tá te chamando para te mostrar. E agora nós vamos ver os tipos de colisões. Nós temos a elástica, ou conhecida como perfeitamente elástica. E nesse tipo de colisão vai acontecer o quê? É conservada a quantidade de movimento do sistema, não vai ocorrer dissipação da energia cinética do sistema, portanto, a energia cinética que vai ser antes da colisão é igual à energia cinética após a colisão. E o coeficiente de restituição da colisão elástica vai ser igual a 1. Como vocês podem observar aqui nessa pequena demonstração, em que E vai ser igual a VB final menos VAF dividido por VA menos VB, em que VB é a velocidade de B após a colisão. VAF é a velocidade de A após a colisão. E o VB vai ser a velocidade de B antes da colisão. E a velocidade de A vai ser antes da colisão, VA. O VA menos VB recebe esse nome devido à velocidade relativa de aproximação. Observe que antes da colisão, a velocidade do corpo A é maior do que a do corpo B. O VB de F vai ser menos VA de F. Vai receber esse nome porque a velocidade relativa de afastamento, certo? Então, ali foi de aproximação e de afastamento. E vocês vão observar que após a colisão, a velocidade B é maior do que a do corpo A. Vamos dar um exemplo. A esfera A de 1 kg, com velocidade escalar de 12 metros por segundo, colide frontalmente com a esfera B de 2 kg, que se encontra em repouso. Qual será a velocidade escalar da esfera B após a colisão perfeitamente elástica? Então, vamos resolver. Então, como a quantidade de movimento do sistema se conserva, temos Q inicial é igual a Q final. MA vezes VB mais MB vezes VB é igual a MA vezes VAF mais MB VB. Em que agora é só substituir os valores que a questão dá. Em que na primeira equação eu encontro VAF mais 2BF vai ser igual a 12. Como a colisão é perfeitamente elástica, o coeficiente de restituição vai ser igual a 1, porque a gente já viu lá naquelas dicas para que se determine uma colisão elástica, o coeficiente de restituição tem que ser igual a 1. Então, agora é só substituir os valores, onde tem um E, que é o coeficiente de restituição, por 1. Então, a partir daí, a gente vai resolver esse pequeno sistema a partir das duas equações que a gente obteve. E vamos encontrar o VBF vai ser igual a 8 metros por segundo.
Substituindo, a pessoa vai pegar os valores que foram encontrados e substituir o valor de VBF na primeira equação, em que eu vou encontrar o V de AF igual a menos 4 metros por segundo. Como a gente encontrou um valor negativo na velocidade de A, vai indicar que o corpo ele mudou de sentido após o momento da colisão, certo? Agora nós vamos ver a colisão parcialmente elástica, que nesse tipo de colisão, para determinar se uma colisão é parcialmente elástica, é conservada a quantidade de movimento do sistema, ocorre a dissipação da energia cinética do sistema, a energia cinética antes da colisão é maior do que a energia cinética após a colisão, e o coeficiente de restituição vai ser zero, vai ser menor, que o coeficiente de restituição vai ser menor do que 1. Então, o coeficiente de restituição ele vai estar entre esses valores. E agora vamos fazer mais um exemplo do tipo de colisão que a gente acabou de ver. Um corpo X de massa de 2 kg desloca-se com velocidade de 30 metros por segundo, colidindo frontalmente com Y de massa de 1 kg, que se desloca em sentido contrário com velocidade de 10 metros por segundo. Se o coeficiente de restituição for de 0,5, ou seja, ele está entre o que é determinado o coeficiente de restituição, qual a velocidade do corpo X após a colisão? Vamos resolver. Aqui nós temos uma pequena esquematização, certo? Como é que ficaria resolvida essa questão? Observe que y encontra-se no sentido contrário ao de x, logo a sua quantidade de movimento é negativa. Como a quantidade de movimento do sistema se conserva, temos Q inicial é igual a Q final, e que o Q de x menos QY é igual a QX final mais QX, em que o M de x vezes V de x menos M de y vezes V de y é igual a M de x vezes V de x, F mais M de y VY de F. Agora é só substituir os valores que foram determinados na questão, que a partir daí vocês encontram a primeira equação, que eu encontro o quê? 2V de xf mais VYF, que é igual a 50. Como o coeficiente de restituição vai ser igual a 0,5, que já foi determinado na questão, a partir desse coeficiente, vocês já podem determinar que a colisão é parcialmente elástica. Então, aí é só substituir o valor do coeficiente, onde está determinado na fórmula, e encontra a segunda equação, V de xf menos V de yf, que é igual a 10. Agora, só utilizando as duas equações que foram encontradas, resolve-se o sistema, em que 2V de x mais V de y, F, é igual a 50. Que V de x, F, menos V de y, F, que é igual a 10. Resolvendo esse sistema, eu encontro V de x, F, igual a 20 metros por segundo. E nós temos também o terceiro caso, que é a colisão inelástica ou anelástica. Nesse tipo de colisão, ela é conservada a quantidade de movimento do sistema. Ocorre a dissipação da energia cinética do sistema, e a energia cinética antes da colisão é maior do que a energia cinética após a colisão. O coeficiente de restituição vai ser igual a 0, e após a colisão os corpos seguem juntos. Vamos fazer mais um exemplo. Então, eu vou sempre procurar fazer assim. Eu mostro o conceito para vocês e trago um exemplo, certo? Dois carrinhos de brinquedo de 3 kg e de 1 kg colidem frontalmente. Antes do choque, o carrinho mais leve estava em repouso e o mais pesado tinha velocidade de 20 metros por segundo. Após a colisão, os carrinhos movem-se junto como se fossem um único corpo. Qual a velocidade final do conjunto após o choque em metros por segundo? Então, vamos resolver. Temos aqui apenas uma ilustração para ficar mais didático para vocês visualizarem como seria a resolução da questão.
Vamos lá. Como a quantidade de movimento do sistema se conserva? Temos Q inicial menos o Q final, em que o Q de A mais o Q de B vai ser igual ao QAB. O MA vezes VA mais MB vezes VB vai ser igual a MA mais MB vezes VAB. Agora é só eu pôr os valores que a questão me dá, já vai na fórmula, em que eu encontro a velocidade de AB igual a 15 metros por segundo. Porque após a colisão, os dois carrinhos vão seguir juntos com essa velocidade de 15 metros por segundo. E agora nós temos uma observação sobre o pêndulo balístico, em que o pêndulo balístico ele vai ser utilizado em laboratórios. Isso já é mais para a área de quem faz da física. Alguns experimentos necessitam mexer com o pêndulo balístico, que o laboratório para a determinação da velocidade de um projétil, de uma bala, por exemplo, o próprio pronome já diz, pêndulo balístico, é a equação dada, é a seguinte equação: Vp igual a mzão mais mzinho dividido por mzinho, vezes 2 vezes a gravidade vezes a altura. Tudo isso elevado a 1/2, onde o mzão vai ser a massa do bloco e o mzinho vai ser a massa do projétil. É só a nível de curiosidade, certo? Não vai ser cobrado no assunto, vai ser só mais aquela questão de colisões. Então foi isso, turma, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, certo? Até a próxima aula.